E aí, ridólogos do mundão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vladimir Júnior e você está no ar para mais um vídeo do Vida de Leitor. No vídeo de hoje eu quero estimular mais uma reflexão, assim como nós já fizemos na terça quando falamos sobre o conhecimento. Vou deixar o link do vídeo aqui no card e também na descrição para que vocês possam assistir. Hoje eu quero pensar o mundo com vocês como se o mundo fosse um pêndulo de um relógio. Sabe aqueles relógios mais antigos que continham um pêndulo embaixo? Pois muito bem. Esse pêndulo que pendia de um lado para o outro é como eu quero pensar o mundo e os acontecimentos que ocorreram e ocorrem no mundo a partir de 4 ambientes. O primeiro deles é o ambiente político. Se formos parar para analisar dentro da América do Sul, temos governos que hoje, dentro de países da América do Sul, como é o caso do Chile, o caso da Colômbia, são governos que saíram de propostas mais liberais, como por exemplo o Chile sai de um governo como o do Sebastián Piñera e entra um governo de Gabriel Boric, um governo mais socialista, um governo mais alinhado com pautas consideradas progressistas. Assim como na Colômbia, víamos presidentes, como por exemplo na década dos anos 2000, o presidente Álvaro Uribe, alinhado com propostas mais liberais. Víamos agora Gustavo Petro, eleito recentemente presidente da Colômbia, trazendo em seu plano de governo propostas mais socialistas. Assim como, por exemplo, dentro do Peru, vemos também o caso de Pedro Castillo, um governo alinhado com propostas mais socialistas. Entre outros casos, como o caso da Bolívia, Evo Morales, por um bom tempo governou a Bolívia. Também, no caso do Brasil, sai-se de um período em que você tinha propostas de governo mais alinhadas ao socialismo, como era o caso do Partido dos Trabalhadores, principalmente no governo de Lula e Dilma, para entrar em governos com propostas ditas em planos de governo mais liberais e até mais conservadoras, trazidas pelo candidato e hoje presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O caso do Uruguai ele já é um caso que, em contraponto a essa roda pendular, esse movimento pendular que alguns países na América do Sul estão tendo, é um contraponto, pois em relação a isso, o Uruguai ainda se mantém com propostas mais liberais e mais conservadoras no sentido de, não necessariamente no sentido etimológico do termo, no sentido semântico, mas dentro daquilo que o governo, o partido político alinhou como uma proposta sua. Desta forma que estamos tratando o conservadorismo neste vídeo. Além disso, também, se observarmos o movimento dos Estados Unidos, em que de 2016 até 2020 nós tínhamos um governo republicano, mais alinhado com propostas mais liberais clássicas, com propostas mais conservadoras e tradicionalistas, como era o caso de Donald Trump, saímos desse governo para entrar no governo de 2020 com Joe Biden, trazendo a primeira mulher afro-americana, Kamala Harris, a ser vice-presidente dos Estados Unidos, trazendo todo um plantel de propostas mais progressistas, mais socialistas, mais liberais, não no sentido clássico, mas em um sentido mais atual que o termo liberalismo tomou para si. A partir disso, observamos o mundo como um pêndulo dentro desse contexto político e uma movimentação que, ao longo dos anos, ela tem ocorrido bastante, pois de um período você vê governos com propostas mais liberais e, em outro período, você vê governo com propostas mais socialistas dentro de um determinado contexto, e no caso o contexto que eu trago aqui é o contexto da América do Sul para analisarmos esse ponto. O segundo ponto que temos para analisar o mundo como uma proposta mais pendular, como se o mundo fosse um pêndulo, fazendo essa metáfora, é o contexto científico. Afinal, na Idade Média até o começo da Idade Moderna, mais ou menos, você vê o mundo com uma associação científica que trabalhava a ciência e trabalhava a religião.
ambas alinhadas no mesmo propósito, o propósito de discutir sobre o conhecimento a partir das esferas que ambas traziam em seus respectivos campos. Entretanto, a partir também de um descolamento da igreja com o papel como uma influência, no sentido de dizer que participação pública e até participação intelectual no quesito do conhecimento, a igreja sai de cena e, além disso, vemos também o progresso de pensamentos como pensamento positivista, que exclui necessariamente a religião da ciência, além de pensadores que estavam dentro de um contexto religioso e que não entendiam a ciência e a fé como associadas dentro do conhecimento e que poderiam contribuir para o entendimento do indivíduo acerca das questões mais sublimes. E a partir disso se vê esse descolamento entre ciência e fé que ocorreu entre o século XIX e o século XX. Entretanto, grupos como o grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência estão tentando trazer essa aproximação, além deles, outros cientistas também, cientistas até cristãos, essa aproximação entre a ciência e a religião, mostrando que a fé e a ciência, apesar de terem campos distintos, elas podem atuar na interpretação e no entendimento do conhecimento, de modo que uma complete a outra, e uma, a partir dos seus conceitos, possa completar as perguntas que a outra deixa em aberto. E a partir disso, vemos o mundo como uma escritura pendular no quesito científico. Por um lado, no século XIX e século XX, você via esse descolamento entre a ciência e a fé, e que agora está tentando ser vinculado novamente essa relação que a fé e a ciência têm em conjunto. Uma terceira metáfora aqui, um terceiro ambiente que eu quero pensar o mundo como uma escritura pendular, é o mundo no quesito das questões de discussão de gênero, de sexo, como alguns queiram dizer. Porque nos séculos XIX, XX, você vê uma discussão, ou melhor, o início de uma discussão de ideias e questões que abrangem o pensamento que hoje chamamos de feminismo. Você via pensamentos de Mary Wollstonecraft, das primeiras feministas que apareceram ao longo da história, e cada onda, como alguns teóricos do feminismo avaliam, criou-se suas mudanças, criou-se suas pautas, e a partir disso vemos esse pêndulo rodando justamente no movimento, entendendo a participação da mulher dentro de um contexto social, e também entendendo a participação do homem dentro desse contexto. O homem participando junto com a mulher, mas claro também com essas questões e com o advento do feminismo ao longo dos anos, a figura da mulher como uma figura empoderada, uma figura independente, uma figura que não precisa se relacionar com o homem. Isso que ao longo dos séculos também vemos o mundo, a partir desse pêndulo que foi pendendo nesse período, nesses anos que foram ocorrendo, nós vemos também essas questões sendo trazidas à baila e discutidas, seja pelos pensadores acadêmicos públicos, seja até no ambiente acadêmico, seja até nas conversas sociais que estavam ocorrendo nos mais diversos ambientes. A partir disso, também precisamos entender uma outra estrutura pendular que ocorria em relação à figura do homem. Afinal, o que se vê também em relação à figura do homem é uma tentativa de retomar a masculinidade. E aí, por isso, surgiram as ditas pills. Red Pill, Purple Pill, Black Pill, Blue Pill. Os Blue Pill, para alguns pensadores e até a maioria de pensadores que estão no ambiente dito chamado machosfera, nós vemos o ambiente do Blue Pill como aqueles caras que são necessariamente encantados pelas mulheres, que acreditam num relacionamento perfeito, que endeusam as suas mulheres, eles já são considerados os ditos Blue Pill. Os Red Pill já não vêm dessa forma. Eles já não endeusam as mulheres, eles já não se encantam pelas mulheres, mas eles já imaginam a mulher como um ser que também possui problemas
possui complexidades e que um relacionamento entre um homem e uma mulher não seria garantia de estabilidade, paz, amor e aquele paraíso todo. Mas que dentro desse cenário, no contexto do casamento, os Red Pills não entendem isso como algo aproveitável, como algo agradável a eles. E a partir disso, eles entendem que o casamento não é vantajoso para o homem, por todas essas questões. Por outro lado, os Purple Pill, apesar de todos os problemas, eles já veem o casamento como algo aproveitável, veem o casamento como um pacto em que duas partes que são defeituosas, que possuem suas complexidades, as suas questões internas, podem se alinhar para fazer esse pacto, esse relacionamento funcionar. Assim que os Purple Pill pensam. E os Black Pill, por outro lado, eles imaginam esse contexto de relação como algo mais segregacional, ou seja, uma relação que deve ser evitada a qualquer custo entre homem e mulher, independente de ser casamento ou não. Esse tipo de relação deve ser evitada. É interessante que essas questões elas foram trazidas à baila muito século XX no seu final, século XXI também com o advento da internet. Vemos essas discussões, essas conversas no contexto de sexo sendo trazidas à baila. Além disso também, vemos o advento também das minorias LGBT. Afinal, antigamente se considerava que a questão dos LGBT como uma doença. Entretanto, hoje, atualmente, o que se considera? Se considera que eles também são um contingente populacional que merece direitos e que, em alguns casos, merecem até cotas para ingresso em alguns ambientes, como, por exemplo, o ambiente de exército. Em alguns casos, na Argentina, parece ter uma cota de 1% para transexuais, e aí tem todo esse contexto para o entendimento da questão dos LGBT ao longo dos séculos. Isso é interessante porque os LGBT eram considerados como uma população doente, transmissora de doenças, vetora de gravíssimas maledicências, gravíssimas doenças, e que, a partir disso, essa população deveria ser tratada como uma população de segunda categoria. Entretanto, ao longo dos anos, o que se vê? Vê-se os LGBT alcançando um protagonismo social e, a partir disso daí, pensando as questões sociais dentro daquilo que eles imaginam que a população LGBT teria como direitos atuais. Então, nesse sentido, no sentido de discussão sobre sexo, gênero, raça, vemos todas as questões que antigamente eram tratadas de uma forma, hoje já são tratadas de outra forma. Por isso que, nesse contexto, pensamos o mundo como uma escritura pendular no sentido das discussões de sexo, raça e gênero. Por último, gostaria de tratar dessa escritura pendular do mundo dentro do ambiente tecnológico. Afinal, quem que já não trocou o celular uma vez por ano? Por conta das invenções de Apple, Samsung, Motorola, entre tantas outras fabricantes, entre tantas outras empresas que trabalham com o quesito tecnológico, vamos parar para pensar. Quem que já não necessariamente investiu a sua vida com um modelo tecnológico que fosse superior àquele que tinha antes? Afinal, todos os anos, essas empresas elas vêm aprimorando o seu processo tecnológico, vêm aprimorando o seu processo de montagem e de venda também dos seus próprios produtos. Afinal, um celular que pode ser feito no ano de 2023, ele pode conter funcionalidades mais avançadas se comparado com o celular feito no ano de 2022, o ano vigente que estamos vivendo nesta época. Além disso, além desse pensamento de fabricação, de montagem no quesito tecnológico, o que se vê também de escritura pendular no quesito tecnológico? O advento das redes sociais e, além disso, também as funcionalidades novas que as redes sociais vão ganhando ao longo dos anos. Afinal, se fôssemos pensar, por exemplo, na funcionalidade do Story, o Story que é muito utilizado e bem conhecido no Instagram, podemos ver o status, um primo do Story, como algo também aplicado e utilizado dentro do WhatsApp. Escrituras também de uso que há de semelhança
com o story também publicado no Facebook, os stories também programados mais ou menos como shorts dentro do YouTube, esses vídeos de uma duração mais curta, justamente isso pensando nessa transformação tecnológica que o mundo passou ao longo desses anos. E também um outro contexto tecnológico é o contexto da realidade virtual. Contexto que já era discutido em filmes como Matrix. Nós vimos a observação de um ser humano dentro de uma realidade totalmente distinta do mundo físico, dentro de uma realidade mais considerada perfeita, no mundo virtual. E hoje vemos discussões de uma realidade virtual dentro dos jogos de videogame, dentro do próprio metaverso, e a partir disso vemos o mundo como uma escritura pendular que cada vez mais engenheiros de software, pessoas que pensam funcionalidades das redes sociais, vêm planejando um mundo cada vez mais adequado aos seus próprios pensamentos, cada vez mais contido com características ditas perfeitas, em que males, em que situações complexas, em que desigualdades seriam eliminadas e todos ali seriam tratados dentro de um contexto de igualdade. E a partir disso, vemos o mundo como uma escritura pendular do quesito tecnológico. Vemos um mundo que cada vez mais se movimenta para se aprimorar, para desenvolver novos modelos e novas funcionalidades para esse mundo complexo em meio ao mundo da tecnologia. E a pergunta que fica é: como nós, seres limitados, podemos nos adaptar a essa velocidade que vemos, que pende para um lado e pende para o outro ao longo dos anos? Primeiramente, precisamos entender que não daremos conta de englobar toda essa velocidade dentro do nosso repertório limitado. Primeiramente, precisamos nos dar conta disso. Em seguida, precisamos pensar que, a partir daquilo que pudermos assimilar, pudermos entender acerca do nosso tempo, da nossa realidade, daquilo que vimos também no passado, e utilizar esse passado como sábio conselheiro, podemos moldar a nossa vida justamente para produzir um futuro em que podemos caminhar de modo cada vez mais constante, alinhando o nosso espírito a não necessariamente englobar todas as transformações, mas saber entender que o mundo ele é essa estrutura pendular que pende para um lado e pende para o outro. Mas a partir daí manter o espírito de unidade dentro da nossa vida. Entender que não podemos e nem precisamos englobar tudo, mas aquilo que pudermos englobar, podemos utilizar como um repertório para justamente trabalhar o conhecimento e discutir esse conhecimento nos dias atuais. E desta forma é necessário entender o que podemos englobar e de que maneira aquilo que pudermos englobar, de que maneira o nosso repertório pode nos ajudar na construção do pensamento, na construção de uma discussão que seja saudável e adequada aos dias atuais. Então, o que vocês acham? Vocês percebem o mundo como essa estrutura pendular? Verifiquem o seu gostei, a sua inscrição no canal. Deixem o seu like, o seu joinha. Deixem uma opinião nos comentários em relação ao mundo como essa estrutura pendular. E compartilhem esse vídeo para que nós possamos pensar. O mundo de fato é essa estrutura pendular que quero discutir aqui hoje? No mais, eu quero só desejar a vocês que acompanhem o nosso trabalho também no Instagram, @vida.d_leitor, e também estejam conosco em nossos vídeos anteriores, em que fazemos discussões como essa. Por exemplo, 13 de maio, o dia da abolição, também fazendo a discussão, um manifesto sobre o Brasil, também até quando ao povo brasileiro, para que a partir daí nós possamos pensar o contexto em que estamos vivendo e assim assimilar uma melhor reflexão para os dias atuais. Eu espero vocês na terça para que possamos discutir outras questões e também falar um pouco sobre vídeos, filmes e pensar tudo isso a fim de trabalhar cada vez mais o nosso espírito. Aguardo vocês todos na terça. Tchau, tchau.